Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras elas falam pra gente, né? A palavra de Deus hoje nos encoraja em meio às tribulações e nos provoca a espalhar a semente do reino para que cresça e produza frutos na vida das pessoas. Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultuado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, daqueles que creem para a conservação da alma. Então, como nós podemos ver aqui, a carta aos Hebreus hoje, ela nos mostra que nós devemos sempre nos perseverar, nós sempre devemos perseverar na fé, né? A palavra de Deus hoje ela nos encoraja, né? Em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às tribulações que nos são colocadas. Então que nós realmente nunca percamos a fé, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, depositar a nossa confiança em Deus, né? Que realmente a primeira leitura de hoje, né, nos encoraja cada vez mais a levar a palavra de Deus a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, a gente vê aqui nessa leitura do Evangelho, né? Então, é que Jesus ele se explicava, né? Explicava as coisas para a grande multidão através de parábolas, né? Porque para que as pessoas realmente entendessem melhor, né, a explicação dele. E aí, para os discípulos, né, ele explicava, né, o real sentido daquela parábola. Então, ele fala para a gente hoje sobre a parábola do grão de mostarda, né, que ele compara aqui o reino de Deus a um grão de mostarda. Ele fala aqui, né, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, como nós podemos ver aqui, né, nossa missão, né, é espalhar, né, a semente do reino, para que ela possa crescer,
né, e produzir frutos na vida das pessoas, que nós realmente possamos ser evangelizadores, né, mensageiros da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, né, para que a palavra de Deus realmente produza frutos na vida das pessoas, né. Então, aqui, né, nessa leitura do Evangelho, Jesus deixa claro para a gente que a semente, que o reino cresce como uma semente, né? Então, simplesmente a semente vai tomando corpo e vida, né? Então, que nós realmente possamos, né, cada um de nós fazer a nossa parte, né? Que nós realmente possamos dar a nossa contribuição, né, para que essa semente seja plantada, né, cresça e produza frutos sempre na vida das pessoas. Então, que nós realmente possamos levar essa palavra de Deus, né, levar o Evangelho de Cristo, levar a mensagem, né, do Reino de Deus para todos que necessitam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.